Então, eu vou conversar com você sobre o cálculo do coeficiente de solubilidade. É interessante que antes de você introduzir essa parte aqui, você relembre o conceito sobre soluções, sobre soluto, sobre solvente e também sobre o que é coeficiente de solubilidade. Eu vou relembrar para você um pouquinho. O que é esse coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que pode se dissolver em uma certa quantidade de solvente a uma dada temperatura. Então, toda e qualquer quantidade de soluto que eu tenho, e essa quantidade vai se dissolver completamente em um solvente, uma quantidade também de solvente, a uma dada temperatura, eu tenho essa definição a respeito de coeficiente de solubilidade. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente resolver esses cálculos de coeficiente de solubilidade. Vamos lá. Uma substância tem coeficiente de solubilidade de 70 gramas por 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Então, o coeficiente de solubilidade dessa substância, que ele não especificou qual é 70 gramas a cada 100 gramas de água, contando que a temperatura seja de 25 graus Celsius. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Aí eu vou ler a letra A para saber o que é que eu tenho que fazer no problema. Ele diz na letra A: qual é a quantidade dessa substância que eu consigo dissolver a 25 graus Celsius em 300 gramas de água? Então, nesse caso, ele quer saber qual é a quantidade do soluto que eu consigo dissolver nessa mesma temperatura, que é 25, só que agora eu mudei a quantidade de solvente, a quantidade de água. Agora é 300 gramas. Então, ele quer saber quanto eu vou dissolver aqui, certo? Então, como é que eu vou montar ela? Então, de acordo com o enunciado, ele diz que em 100 gramas de água, que a gente já sabe que é o nosso solvente, eu posso dissolver, de acordo com o enunciado, 70 gramas, que é o nosso soluto. Em 300 gramas, eu vou dissolver quanto? Que é o que a letra A está querendo saber da gente. Então vamos lá. Se em 100 gramas de água eu dissolvo completamente 70 gramas dessa substância, que é o nosso soluto, em 300 gramas eu vou dissolver X. Então, multiplicando aqui, ó, a regra de 3, 100 vezes X, eu vou obter 100x, que é igual. Depois eu venho 70 vezes 300, eu vou obter 21.000. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que x é igual a 21.000 dividido por 100. Quando eu corto esses dois zeros do 100 com esses dois zeros que formavam o número 21.000, eu vou obter 210 gramas. E esses 210 gramas é a quantidade de soluto que vai se dissolver completamente em 300 gramas de água. Então agora nós vamos responder a letra B. Então vamos lá. Observando a letra B, ele diz assim: se eu tenho 35 gramas de soluto dessa substância, então ele está tratando da mesma substância, certo? Se eu tenho 35 gramas de soluto dessa substância, qual é a quantidade de água a 25 graus Celsius eu preciso? Então eu sei que em 100 gramas de água, que é o nosso solvente, ele consegue dissolver completamente 70 gramas da substância, que é o nosso soluto. Em 35 gramas de soluto, 35 gramas de soluto, vou precisar quanto de água, que é o nosso solvente. Então, multiplicando novamente os meus pelos extremos, o que é que eu tenho? 70 vezes x, 70x, que é igual a 100 vezes 35, que eu vou obter 3.500. X é igual a 3.500 dividido por 70. Cortando esse zero com esse zero daqui, eu tenho x é igual a 50. Então, 50 gramas é a quantidade de solvente necessária para dissolver completamente 35 gramas desse soluto. Então, terminando de resolver a letra B, vamos resolver aqui a letra C para a gente aprofundar os nossos conhecimentos. Então, observando a letra C, eu tenho aqui, ó, se eu tenho 340 gramas de solução saturada, qual é a quantidade de soluto? Aí você observa aqui na questão
tem um detalhe, ele está falando de solução, certo? Então, se ele está falando de solução, qual é o conceito de solução que a gente viu lá no início do conteúdo? Solução é a junção do soluto mais o solvente. Por isso que eu pedi que você revisasse as videoaulas anteriores. Então, solução é a junção do soluto com o solvente. De acordo com o enunciado, qual é a quantidade de soluto que nós temos aqui? A quantidade de soluto é 70 e a quantidade de solvente é 100. Então, vamos lá. Então, se soluto é 70 e se solvente é 100, então isso quer dizer que a solução final corresponde a 170 gramas. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que a solução dessa substância é composta por 170 gramas. Então, isso quer dizer que a cada 170 gramas da solução, eu tenho 70 gramas só de soluto. A questão quer saber, em 340 gramas de solução, eu vou ter quanto de soluto? Então, eu vou chamar de x. Então, novamente, fazendo a regra de 3, eu vou ter 170 vezes x, 170x, multiplicando aqui. Depois, eu multiplicando 70 vezes 340, eu vou obter 23.800. X é igual a 23.800, dividido por 170. Posso cortar esse zero daqui de 23.800 com esse zero aqui que formou 170. Eu vou obter x é igual a 140 gramas. Então, em 340 gramas da solução, eu vou ter 140 apenas de soluto. Então, espero ter ajudado vocês para que vocês possam responder algumas questões que envolvem o cálculo do coeficiente de solubilidade. E até a próxima.